Olá! Se você chegou até esse vídeo, é muito provável que esteja pensando em iniciar o processo do projeto da sua casa. E nesse momento a gente começa a se cercar de muitas informações. Procura saber, por exemplo, com amigos que já construíram, ou com parentes, pesquisa em sites, procura entender o valor de custo de obra, como que são as etapas da obra. Então é um momento que a gente começa a se cercar de muitas informações para poder dar esse passo de uma forma mais segura. E à medida que essas informações vão chegando, a gente fica com um pouco de euforia, já imaginando a nossa casa pronta, com tudo funcionando e os nossos amigos ali em volta. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com um pouco de medo de algumas histórias que houve sobre obra e sobre desenvolvimento de projeto. Uma pesquisa recente mostrou os principais medos e problemas que se tem ao se contratar um escritório de arquitetura. E os 5 principais são o seguinte: e se o arquiteto não entender o que eu quero? Quanto tempo demora para o projeto ficar pronto? E se o projeto gerar uma obra muito cara? E se eu me desentender com o arquiteto durante o projeto? Depois que o arquiteto me entregar o projeto, darei os outros passos sozinhos ou terei apoio da equipe do escritório? E o interessante é que essa pesquisa vai ao encontro do que já havíamos percebido aqui no escritório, nos mais de 450 clientes que já atendemos. As dores e os medos são muito parecidos em todos. Então o que a gente fez foi criar como se fosse um mapa de toda a jornada do cliente, desde a hora que ele entra para fazer o projeto até o momento da entrega final da obra. E percebemos que alguns momentos são um pouco mais críticos, geram um pouco mais de sensação de abandono. E aí, nesse mapa, a gente foi criando situações para atender melhor o cliente em cada uma dessas dúvidas e dores que ele tem ao longo do processo. O medo mais recorrente ao se contratar um escritório de arquitetura é o seguinte: e se o arquiteto não entender bem o que eu quero? E este é um medo muito pertinente. Afinal, você está contratando um escritório para fazer o projeto dos seus sonhos e não do sonho do próprio arquiteto. Isso aí me faz lembrar uma história de quando eu ainda estava na faculdade. Uma amiga do meu pai veio reclamando o seguinte: poxa, contratei um escritório de uma professora super renomada na cidade e acaba que ao longo do projeto ela foi justificando um monte de coisa em torno de teoria de arquitetura, que era melhor fazer de um jeito assim ou de outro jeito, e que aquilo nunca me tocou bem. Eu nunca entendi bem se aquilo seria bom para mim ou não, mas ela defendia com tanta propriedade as questões da teoria que ela entendia, que eu acabei aceitando. Mas depois, quando a casa ficou pronta, eu fiquei muito insatisfeita com o resultado do projeto. A casa não tinha nada a ver com o que eu queria. E a pessoa ainda reclamou, não era só uma questão de estética, era uma questão do próprio funcionamento da casa. Eu lembro que essa história me marcou muito. Afinal, eu acredito que o projeto arquitetônico ele é uma parceria entre os interesses e desejos e sonhos do cliente com o conhecimento técnico e o bom gosto do arquiteto. Então tem que haver essa parceria para o projeto ser bom para o cliente. Inclusive, para você que ainda está pesquisando escritório, você vai perceber que existem basicamente 2 linhas. Existe um escritório que tem a assinatura própria dele, tem aquele estilo. Tudo que você vai olhar vai ser muito parecido com aquilo. E tem uma segunda linha, que é a que a gente adota, que é entender o estilo do cliente e fazer a casa para atender a este gosto do cliente. Então, se você for na nossa rede social, você vai ver que tem muitos projetos com caras e estilos diferentes. Todos de alto padrão, mas todos personalizados para o gosto específico que o cliente pediu. Mas aí você pergunta, isso também não garante que a gente vai te entender. E a gente sabe disso. Para falar a verdade, a gente nunca acertou um projeto de primeira. Teve até uma vez que o cliente veio no escritório, viu a apresentação do projeto, viu a apresentação na planta baixa humanizada, no 3D, na televisão e ficou encantado. E a preocupação dele no fim da reunião era a seguinte: olha, adorei, não preciso de mudar nada. A única coisa que eu quero saber é o seguinte: quando você começa a obra? E aí eu já entendendo um pouco disso, falei, vamos fazer o seguinte, pega o projeto e leva para sua casa. Normalmente a gente faz isso, acaba a apresentação e entrega o projeto impresso para a pessoa levar para casa, porque em casa ela vai absorver um pouquinho mais, vai entender um pouco mais e vai querer provavelmente que mude alguma coisa. Dito e feito, a impressão que deu é o seguinte: passou 10 minutos dele ter saído do escritório, provavelmente ele ainda estava dentro do carro dele e já ligou falando, Fabiano, bem que você falou que eu queria algumas mudanças. Então, as mudanças, elas são comuns ao projeto, senão não precisaria nem de projetar. Então a gente entende que no projeto a gente vai pegar tudo o que você falou, vai tentar interpretar tudo o que você falou que era importante, metragem, quantidade de cômodo, disposição desses ambientes, e vai apresentar aquilo de uma forma gráfica, que é o que a gente chama de projeto.
Na hora que você vê, muitas vezes você mesmo vai falar, bom, não era bem isso que eu queria. Porque na hora que o impresso está ali na sua frente, você começa a concatenar melhor as informações. E a gente também não tem a capacidade de entender tudo o que você queria de uma vez só. Então esse primeiro projeto, ele é um meio de campo entre o que a gente entendeu e entre o que você queria. Então ele fica ali no meio para a partir dali a gente fazer alguns ajustes e finalmente chegar no projeto que é realmente perfeito para você. Normalmente a gente acerta já na segunda versão do projeto, mas mesmo assim algumas vezes depende de um ajuste ou outro. O que a gente já faz no nosso contrato é colocar a quantidade de mudanças que são permitidas dentro do projeto. E essas mudanças normalmente são dentro da experiência que a gente tem. A gente sabe que normalmente a gente vai acertar ali de segunda, então a gente já dá mais alguma outra mudança para você também ficar confortável em saber que no fim das contas o projeto é para te atender e que ao longo da discussão a gente vai entender realmente aquilo que você queria. A segunda dúvida mais recorrente é com relação aos prazos. Quanto tempo demora um projeto arquitetônico? E aí eu vou ter que te responder de uma forma que é terrível para quem ouve, mas é ótimo para quem responde. Olha, o prazo depende. Ele depende da característica do projeto, depende inclusive da cidade onde ele está sendo feito. Mas também, para não deixar essa resposta meio no vácuo, vamos pegar uma média aí de uma casa de 350 metros quadrados de área construída num condomínio de alto padrão. É importante entender que o projeto não é só aquele desenho ali no fim que você recebe. O projeto ele é dividido em vários outros projetos ou em várias outras etapas. A primeira parte é o anteprojeto arquitetônico. Ele demora em torno de 2 meses a 2 meses e meio para ficar pronto. E nele é que entram, por exemplo, os primeiros estudos em planta baixa humanizada, os 3Ds de fachada e os 3Ds de interior. Só que é importante entender que é muito pouco provável que a gente acerte esse anteprojeto de primeira. Provavelmente você vai querer algum tipo de revisão ou alguma mudança mais dramática. Então a gente tem o nosso gasto inicial, que é em torno de 20 dias úteis para apresentar o primeiro estudo, mas aí depois tem um tempo que você gasta para analisar e pedir as revisões. Depois disso a gente faz as revisões, se tiver tudo ok, aí a gente passa para uma próxima fase de projeto. 2 meses, 2 meses e meio pode parecer muita coisa para um estudo preliminar, mas é aí que está a verdadeira definição do projeto. É aí que vai falar se a casa vai funcionar bem para você ou não. Então é melhor investir um bom tempo nesse momento e ter um pouco de paciência para permitir que a casa realmente saia com a qualidade que você queria. Depois de todo o estudo inicial do projeto, acertado todos os detalhes entre o arquiteto e você, cliente, entra uma fase que é entre o arquiteto e os engenheiros dos projetos complementares. Vem a fase tanto dos projetos complementares, quanto a fase de compatibilização do projeto. Os projetos complementares demoram em torno de 1 mês e meio para fazer. E o que eles são? São os projetos estruturais, projeto hidrossanitário e projeto elétrico. Os engenheiros demoram um tempo para fazer, mas o que a gente tem de hábito aqui no escritório, que é extremamente importante, é pedir que esse estudo do engenheiro seja enviado para a gente, porque a gente vai sobrepor a planta do arquitetônico com a planta deles para ver se não tem interferências negativas, por exemplo, pilar caindo no meio da sala, ou pilar caindo dentro da janela, ou vigas atrapalhando o forro de gesso. Então o que a gente faz na compatibilização é exatamente ajustar essas diferenças para que a casa tenha a qualidade desejada por você desde o início do projeto. E aí é importante entender o seguinte, algumas vezes a gente vai falar para o engenheiro, poxa, esse pilar aqui não tem nada a ver, troca ele de lugar. E o engenheiro troca. Agora, algumas outras vezes o engenheiro vai falar assim, olha, mas se eu trocar esse pilar de lugar, a obra vai encarecer muito. Será que não dá, por exemplo, para você trocar a sua janela de posição ao invés de eu trocar o meu pilar? Então, quando é algo que não afeta o projeto inicial de uma forma mais agressiva, a gente faz essa troca sem nem te incomodar. Mas quando as trocas são muito agressivas e fogem da proposta inicial, aí nesse momento a gente chama vocês para vocês decidirem junto com a gente o que a gente faz. Se troca a estrutura ou se adapta ao projeto arquitetônico. Aqui, de novo, vale a máxima de que a pressa é inimiga da perfeição. Então, a gente também precisa de investir um tempo de compatibilização entre esses projetos para garantir a qualidade final
da sua construção. Uma etapa também indispensável dos projetos são os projetos para aprovação na prefeitura e no condomínio. Os condomínios normalmente têm regras próprias do que pode ser feito, afastamentos, alturas, e isso pode parecer uma chatice no primeiro momento, mas é isso que garante que o condomínio tenha aquela qualidade que fez com que você, inclusive, comprasse um terreno ali. Então, o condomínio pede para fazer a aprovação do projeto antes mesmo de mandar para a prefeitura, por exemplo. E em condomínio, normalmente o prazo para avaliação de um projeto e aprovação é de 1 mês. A prefeitura também tem suas leis próprias de construção, que variam de município para município. Então você tem que submeter o seu projeto à aprovação desse órgão público antes de começar a sua construção. E o prazo ele vai variar de cidade para cidade e também vai depender da mão de qual analista que caiu. Porque tem analista que é mais meticuloso e tem analista que é mais prático, que faz as coisas acontecerem mais rápido. Para você ter uma ideia, a aprovação da prefeitura pode chegar a demorar 6 meses. E quando isso acontece, não tem como não passar na minha cabeça aquele pensamento que é: a burocracia é a arte de tornar o simples complicado através do inútil. Mas aí não tem jeito, não tem como lutar contra esse sistema e eu não estou aqui para isso. O que a gente desenvolveu ao longo do tempo foi entender melhor como funciona a burocracia para a gente fazer as entradas de projeto de uma forma pontual para que o atraso deles não atrase o seu início de obra. Então a gente consegue, enquanto algumas coisas do projeto estão sendo aprovadas entre nós, escritórios, e vocês, clientes, alguns trâmites já podem estar acontecendo dentro da prefeitura. Então isso permite com que os trâmites burocráticos não atrapalhem o ritmo de aprovação e início da sua obra. Depois do anteprojeto aprovado entre arquiteto e cliente e dos projetos complementares compatibilizados com o projeto inicial, vem a hora do projeto executivo, que é aquele que a gente vai levar para o canteiro de obra. Para tentar explicar de uma forma não ortodoxa, imagina que um dia uma pessoa na face da Terra tenha recebido uma notícia assim: uma grande chuva virá, então construa uma estrutura para proteger você, sua família e vários bichos. E essa informação. Quem deu a ordem sabia a quantidade de chuva e sabia o que ele queria que fosse construído. Mas, de repente, quem recebeu a ordem, por não ter aquilo muito claro, poderia, por exemplo, ter construído um grande guarda-chuva, quando, na verdade, a necessidade seria construir uma grande arca. Pode parecer uma anedota meio boba, mas eu já vi projetos, por exemplo, sendo construídos ao contrário, simplesmente porque estavam mal especificados. Então, o projeto executivo ele vai ter todos os detalhes necessários para que a obra saia exatamente de acordo com o projeto pensado. Então ali vai ter altura de parede, altura de janela, diferença de nível de piso, posição da casa, altura do teto e várias informações importantes para que no fim a sua obra saia exatamente conforme você planejou. Um projeto executivo para uma casa de mais ou menos 350 metros quadrados demora em torno de 2 meses para ficar pronto. E aí, se você somar com tempo de anteprojeto, tempo de projeto complementar, tempo de prefeitura, parece que isso tudo vai demorar mais do que 1 ano. Mas o que a gente faz é traçar uma linha crítica, porque algumas coisas elas podem começar a ser feitas mesmo antes da prefeitura aprovar. Porque a gente, por exemplo, já tem uma experiência grande para saber o que vai ser aprovado ou não. Fica agarrado um pouquinho lá na burocracia da prefeitura, mas a gente já consegue ir desenvolvendo algumas coisas. Além disso, saindo o projeto aprovado da prefeitura, você já pode começar a sua obra mesmo sem ter todo o projeto executivo definido, porque algumas etapas como limpeza de terreno, corte de terreno, execução de fundação, que estão vindo muitas vezes do projeto estrutural. Então a gente se organiza de tal forma para colocar os projetos fora da linha crítica e permitir que a sua obra comece o quanto antes, sem depender de que tudo esteja pronto, mas ao mesmo tempo sem expor a sua obra a algum risco de ficar mal feita. Um dos maiores medos que o cliente tem ao contratar um escritório de arquitetura é o seguinte: e se a obra não couber no meu bolso? E se o projeto gerar uma obra que vai ficar muito mais cara do que eu posso pagar? Isso me faz lembrar de um dia que eu estava saindo do mercado e a Caixa acabou de fechar toda a compra e veio aquela notinha fiscal gigante que deu bastante dinheiro.
E eu olhei e pensei, que absurdo, isso aqui é só compra da semana, como que pode ter dado um valor tão alto? E fiquei procurando, cadê o filé mignon, cadê a peça, o vinho caro, cadê a coisa cara que eu comprei ali para justificar aquele valor tão alto? E na verdade não tinha nada de exorbitante ali. Tinha as compras normais, hortaliças, algumas carnes comuns, coisas para merenda lá da criança, e tudo com preço muito razoável. Mas na hora que foi somando aquele monte de preço pequenininho, no fim a conta ficou gigante. Nada ali era muito grande, mas a soma dos pequenos dá um valor que algumas vezes é exorbitante. Isso também acontece em obra. Muitas vezes o cliente tem um valor e a gente faz um planejamento para que o projeto caiba dentro daquilo. Mas na hora, por exemplo, que ele vai numa loja de metais, de material de acabamento, ao invés de escolher uma torneira de 1.000, ele vai falar, poxa, mas tem essa de 2.000. Ao invés de escolher uma louça sanitária de 2.000, ele fala, mas essa de 4.000 é mais bonita. E aí a comparação é, poxa, minha obra vai custar 1 milhão, o que são 2.000 a mais num vaso sanitário? O problema não são 2.000 a mais, é que de 2.000 para 4.000 o dobro. E aí acaba que, sem querer, você vai aumentando a sua obra de pouquinho em pouquinho, até que no fim vem aquela conta gigante. Então, como que a gente faz para que a sua obra fique dentro do orçamento que você estava planejando? Não sei, 1,5 milhão, 2 milhões. Mensalmente, o Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, gera uma tabela de custo de metro quadrado de obra para cada região do Brasil. Para você ter uma ideia, uma casa de alto padrão aqui na minha região atualmente está, sei lá, R$ 3.250, custo de metro quadrado de obra. Só que quando o Sinduscom fala esse valor, ele não considera, por exemplo, fundação, não considera muro, não considera alguns equipamentos da casa. Então, esse valor é para uma parte da casa. Só que a gente tem que saber que ainda entram outros elementos, inclusive a inflação, que ao longo de um ano pode impactar 10%, 15% do valor original previsto. O que a gente faz é considerar, ao invés desses 3.250, a gente considera 4 a 5 mil reais por metro quadrado, considerando a característica do projeto que você quer. E aí a gente divide, vamos chutar, os 2 milhões que você tem pelos 5 mil reais de metro quadrado, e nisso a gente encontra uma casa de 400 metros quadrados. Se a gente projetar uma casa nessa metragem, é muito provável que ela vá se encaixar dentro do valor final que você tem para investir na obra. E isso, algumas vezes, tem um pouquinho de motivo de atrito aqui no escritório, porque enquanto está no papel, a pessoa vai, quer que cresce mais, estica, põe outro cômodo. E isso é uma coisa que a gente bate mais em cima. Olha, evita que cresça, não faz mais isso. Então, algumas vezes gera um pouquinho de desentendimento, mas no fim a gente consegue ir ajustando para que o escopo caiba dentro do orçamento. Não sei se essas informações te preocupam um pouco, mas o que eu posso falar com certeza é que, apesar de poder ter alguns desvios em valor e obra gerar um pouco de dor de cabeça, obra ainda é muito mais barato do que você comprar uma casa pronta. E além disso, ela é personalizada especificamente para o seu gosto. Então vale muito a pena fazer esse processo todo de projeto e construir a sua própria casa. Uma dúvida também que surge na hora que se vai contratar um escritório de arquitetura é o seguinte: e se eu brigar com o arquiteto no meio do processo de uma forma irreconciliável? E se a gente se desentender definitivamente? Essa é uma pergunta mais drástica, mas acredito que exista, tanto é que é uma pergunta que surgiu numa pesquisa feita recentemente. Por isso, eu tenho o costume de falar que quando você vai contratar um escritório de arquitetura, é quase como se fosse escolher o seu cônjuge. O projeto, ele não é uma coisa de um fim de semana, não é uma ficada. O projeto é quase um casamento, porque você vai passar um bom tempo discutindo o projeto dos sonhos da sua casa e depois esse arquiteto ainda vai ter que dar conta, de alguma forma, te amparar ao longo do processo da obra. Isso aí pode ser um casamento de, sei lá, mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio. É um casamento rápido, tipo Fábio Júnior, mas não deixa de ser casamento. Sobre haver desentendimento, em 2 anos, 2 anos e meio, é muito provável que isso aconteça. O grande lance é como você e o escritório de arquitetura vão lidar com esses desentendimentos. Desentendimento existe entre irmãos, existe entre pais e filhos, existe entre casais, existe entre arquiteto e cliente. Nos mais de 450 projetos que a gente fez, eu estou lembrando aqui que eu vou te falar que a gente divorciou já de um cliente. Na verdade, ele pediu o divórcio
porque ao longo do processo, de alguma forma, a gente não conseguiu atender bem o que ele queria, tá? Não conseguimos contornar a situação, não conseguimos conciliar. Não é uma situação agradável, mas infelizmente aconteceu. E a partir daí o que a gente fez foi colocar no nosso contrato as várias etapas que o projeto tem e precificar cada uma. Porque pode ser, por exemplo, que no fim de um processo você fala, tá bom, até aqui deu, mas não quero mais continuar contigo, eu preciso de um tempo. E aí você vai pagar só por aquela fase. Mas nós, com o tempo, também fomos entendendo onde podem ser os pontos que vão dar problema, que vão continuar acontecendo, mas a gente tenta sempre se aperfeiçoar e se antecipar a isso. Não à toa que a gente coloca como nosso slogan que a gente acompanha desde a escolha do terreno até o churrasco de inauguração, que é o grande sonho nosso, que todo o processo de relação ficou tão bom que no fim a gente vai ser convidado para esse churrasco de inauguração da sua casa. Eu tenho para mim que rir, que brigar, que desentender e se ajustar, isso faz parte de qualquer processo de relacionamento. E a gente realmente tem buscado se aperfeiçoar cada vez mais. E garanto que o processo da construção, no fim, vai dar muito mais alegria do que desavença. Agora, temos que entender que desavença faz parte do processo humano. Mas é mais humano ainda saber quando a gente erra e buscar melhorar aquilo. Então, na hora que for buscar esse escritório para desenvolver o seu projeto, além da qualidade técnica, da qualidade estética, é muito importante entender quais são os valores que esse escritório tem, como que ele lida com os clientes. Isso aí é fundamental para esse processo da construção da sua casa. Um dos medos bem recorrentes que existem ao se contratar um escritório de arquitetura é o seguinte: assim que o escritório me entregar o projeto da obra, ele vai sumir da minha vida? Vai me deixar sozinho com a obra? Esse é um medo muito pertinente. Afinal, de um modo geral, quem vai construir a sua casa não é construtor. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser comerciante. Então a área dele não é construir. E ele se sente desamparado muitas vezes pelo escritório, que entrega o projeto e some. E aí só vai de vez em quando na obra, mais para bater foto para a rede social e ficar de bonito, do que realmente para ajudar em algo. Em cima dessa dor, que realmente é muito recorrente, a gente começou a entender, num mapa que a gente fez de toda a jornada do cliente, quais são todos os pontos que ele pode ter medo, ou se sentir desamparado, ou não saber resolver sozinho. E em cima disso, em cima desse mapa, que foi criado em cima das dores do cliente, a gente desenvolveu um método que chama Arquitetura Total. E o que é isso? A gente, com mais de 30 anos de experiência e 450 projetos, foi desenvolvendo com o tempo um ecossistema de bons prestadores de serviço, de bons fornecedores, de boas construtoras. E vou te falar, a gente já bateu muita cabeça ao longo desse tempo. E com o tempo fomos filtrando os que mais atendiam a nossa filosofia de trabalho. Então, a gente acompanha realmente o cliente. Olha, você tem dúvida de como escolher o melhor terreno? Isso é com a gente tem experiência em fazer isso. Você tem dúvida de ser melhor financiar ou pagar com recurso próprio? Eu não sei isso, mas eu tenho um bom parceiro que entende demais sobre o assunto de financiamento que pode te auxiliar. A gente tem também bons construtores, a gente tem esse ecossistema que a gente oferece para o cliente quando ele faz o projeto com a gente. E não só oferecemos essa nossa rede de fornecedores, como a gente intermedia muitas vezes as dúvidas que você tem ao longo do processo da obra. Em momentos críticos, a gente faz questão de estar no canteiro de obra ou atender dúvida de mestre de obra, atender dúvida da construtora, porque no fundo, meio que a gente considera que o projeto é uma cria nossa. E eu quero vê-la crescer forte e saudável, já de olho lá naquele churrasco de inauguração da sua casa maravilhosa. Para terminar, eu queria lembrar que 30 anos de experiência não são 30 dias. 30 anos não são 30 dias. Se você é um profissional, médico, advogado, comerciante, fisioterapeuta, eu não sei, se você é um profissional que tem muito tempo de carreira, você sabe perfeitamente a diferença sua dessa etapa que você está com relação a quando você, por exemplo, acabou de se formar. Você atende muito melhor agora do que antes. Você entende melhor os problemas que podem existir agora do que entendia antes. E aí, por exemplo, se você está com um problema grave de saúde, você vai procurar um médico porque ele é mais barato ou porque ele é mais experiente? Se você está com um problema jurídico, você vai procurar um profissional que acabou de se formar ou um profissional que realmente tem experiência comprovada?
A gente sabe que o tempo, que bater a cara, que muitas vezes ao longo da nossa carreira, a gente vai bater a cara, a gente vai pôr o pé no chão, a gente vai se dar mal, a gente vai aprender a resolver, a gente vai buscar soluções e vai estar sempre aperfeiçoando, mas que essa experiência na prática nunca vai poder ser ensinada, por exemplo, numa faculdade. Então a experiência, ela faz muita diferença para o resultado final de qualquer coisa que a gente queira. Então, se é assim, por exemplo, para procurar um médico ou um advogado, por que seria diferente para escolher o seu escritório de arquitetura? Qual a característica desse escritório? Qual o jeito que eles atendem? Qual a experiência que esse escritório tem para poder pegar o que você acredita como sendo uma boa casa e fazer com que ela se torne realidade? A nossa experiência permitiu que a gente criasse esse método Arquitetura Total exatamente para poder te dar apoio em todas as fases da obra. Desde lá mesmo do começo, da escolha do terreno, se você precisar, até o dia do convite para o churrasco de inauguração, que mostra que a gente realmente fez um bom trabalho e terminou todo esse processo como parceiros, a ponto de você querer convidar a gente lá no final. Volto a falar e eu acredito que você concorde comigo, 30 anos não são 30 dias. Se você entender e gostou da forma que a gente tem de trabalhar um projeto arquitetônico, desse acompanhamento que a gente tem de ponta a ponta, se isso faz sentido para você, dá um toque aqui no Zap e vamos conversar sobre o seu projeto. A gente vai ter o maior prazer de te atender. Te vejo do outro lado.